Quero conversar com você sobre Carboneiro fora do time. Calma, calma, calma. Não vamos brigar. Meu amor, tudo que nós não precisamos é brigar neste momento. Nós não precisamos brigar. Eu e vocês aí. Ninguém sabe de futebol mais do que ninguém. Vamos parar com essa história. Só que algumas pessoas são mais experientes que as outras, né? E daqui a pouco tem mais vivências no futebol para fazer algumas análises que quem tem menos vivência ainda não conquistou a possibilidade de fazer a pleno. Eu quero falar sobre o Carboneiro no time e fora do time aqui com vocês. O Carboneiro é hoje esse termo é um pouco pejorativo. Eu usei hoje no debate raiz e eu me arrependi. É o queridinho da torcida. É pejorativo. Não é legal. Mas é um jogador que conta com um apreço da torcida do Internacional, porque em meio a essa merda toda, em determinados momentos, ele com a qualidade técnica que tem, ele acabou, não digo sendo decisivo, porque o Inter vem de maus resultados, mas aparecendo um pouco melhor, né? Aparecendo um pouco melhor do que os outros. E o Carboneiro, efetivamente, tem qualidade técnica. Quando a bola está no pé dele, ele consegue coisas bem interessantes. Eu sou um cara, por exemplo, que acha que o Internacional tem que fazer um esforço para ficar com ele lá no final do ano, né? A multa de 4 milhões de dólares, acho que teria que diminuir isso. Aliás, eu nem sei se sai mais esse negócio com o Racing, porque o Internacional conseguiu a proeza de não pagar o valor do empréstimo. Em que o valor, além do sinalzinho que o Inter deu no começo, o Inter não pagou. Não pagou. 240 mil dólares. Gente, nós estamos falando de 1 milhão de reais. O Internacional se queimou, o Racing denunciou o Inter à FIFA por 1 milhão de reais. 1 milhão de reais no futebol, o orçamento anual do Inter é de 600 milhões de reais. O Inter não pagou 1 milhão pelo Carboneiro e queimou o filme de novo. Fechando parênteses e voltando ao Carboneiro. Eu gosto dele. Eu acho ele um bom jogador. Mas aí vem algumas considerações que eu quero fazer para vocês. O Carboneiro, com a bola no pé, como eu disse, ele encontra, por vezes, soluções com a qualidade técnica que tem. O Carboneiro é um jogador de bola, ele não é um jogador de futebol. O jogador de futebol tem que ter mais do que isso, a não ser que tu seja o Romário. O único jogador que não precisava participar de nada do jogo e ninguém enchia o saco era o Romário. E eu acho que o Carboneiro não é o Romário, né? Não é o Romário. O Carboneiro não participa de nada na partida. Não participa de nada. Vazou um levantamento técnico feito em um dos treinamentos do Internacional na última semana. O Carboneiro correu neste treinamento 50% a menos do que a média de todos os outros jogadores. O Carboneiro não se envolve com o jogo. O Carboneiro quer a bola no pé dele para ele jogar. E não dá. Não dá. Nós precisamos, neste momento, de um time com intensidade. De um time com intensidade. E é difícil imaginar um time com intensidade tendo o Carboneiro. Outra coisa. Nós pegamos contra o Atlético Mineiro um adversário que tinha revezando pelo lado direito de ataque o Rony e o Dudu. Rony e Dudu são possivelmente dois dos maiores jogadores do futebol brasileiro dos últimos 10 anos. Ganharam todos os títulos possíveis e imagináveis. E aí eu ia enfrentar estes jogadores fechando o meu lado esquerdo, o Vitor Gabriel, o Bernabei e o Carboneiro. Não, né? Carboneiro não recompõe, Carboneiro não ajuda. E aí a gente entra naquela coisa que o torcedor não consegue entender. Não é que não consegue entender, não gosta de ouvir. O jogador tático, o jogador que joga sem a bola. Isso não me interessa. Interessa é quando ele tem a bola, papapá. Não, não. Precisa ajudar no processo. Tanto que o Internacional foi um time super intenso contra o Atlético Mineiro. Teve um meio-campo que teve um volume de jogo muito bom. Tivemos problemas lá na frente para botar a bola para dentro. Mas o volume de jogo do Internacional foi muito bom. Muito bom. Um dos melhores jogadores do Internacional no jogo foi o Tabata, que entrou no lugar do Carboneiro. Tabata, como um segundo, terceiro homem de meio campo, deu ao meio campo do Internacional que o Inter não tinha taticamente, né? Para que concatenasse o setor, preenchesse o setor, desse volume ao setor, para que o Internacional produzisse tanto quanto produziu. O Inter passou 90 minutos dentro da área do Atlético Mineiro. Acertou o Ramon Dias em não começar com o Carboneiro e começar com o Tabata. Desculpem, eu sei que essa opinião não é muito popular. Ele acertou, gente. É só olhar com um pouco mais de atenção.
É só olhar com um pouco mais de atenção no que aconteceu no jogo e a gente vai ver que ele acertou. O Carboneiro é um jogador de segundo tempo. E agora vou falar uma coisa que talvez soe forte para vocês. Num time do Inter que eu quero competitivo, brigando por títulos, Carboneiro não é titular. De jeito nenhum. Quando o Carboneiro vira referência técnica para a torcida, alguma coisa está muito errada. Muito errada. E me preocupa um pouco isso, porque daqui a pouco nós estamos discutindo, a gente tem que discutir os erros do Internacional, e daqui a pouco a gente está focando no acerto. Daqui a pouco a gente está criticando um acerto, tanto que o Emiliano ficou chocado com a pergunta do repórter. O Emiliano perguntou para o repórter: tu viu o jogo? Tu realmente acha que o Inter não foi melhor com essa escalação? Apavorado? E eu também fiquei apavorado com a pergunta do repórter. E o repórter respondeu, eu fiquei, nem sei quem é o repórter. Eu fiquei mais apavorado ainda quando o repórter disse: eu acho que piorou sem o Carboneiro. Bah, numa boa, desculpa. Quem acha que o Inter piorou sem o Carboneiro naquele primeiro tempo do jogo, tá com uma dificuldade de ler uma partida de futebol. Tá com uma dificuldade de ler uma partida de futebol. O Carboneiro não é participativo. Nós precisamos, neste momento, de intensidade e volume de jogo. O Carboneiro não se torna descartável, ele acaba sendo um jogador importante para o grupo e ele invariavelmente vai entrar. Acho até que vai ser titular na quarta-feira. Vai ser titular na quarta-feira porque o Borré está fora. Acho que ele vai ser titular, então a gente não precisa brigar por causa disso. Agora, o que me preocupa, isso está me lembrando 2016, o ano que nós caímos, quando a torcida nutriu uma paixão por um jogadorzinho chamado Seiras. Porque o Seiras falava bem na entrevista, la situação é uma merda, queridinho da torcida, chorava sentado no campo depois do jogo. Um jogador que fazia com que o Internacional não tivesse nenhuma intensidade. Jogador assim, ó. Vou usar um termo aqui pejorativo, mas eu coloco muito entre aspas. Um jogador vagabundo. Jogador que não tinha nenhum envolvimento com o jogo. E a torcida amava, e nós tivemos muitos problemas naquele segundo semestre com essa paixão absurda da torcida pelos Seiras. Eu não vou ser tão forte com o Carboneiro. Mas não, né, gente? Pelo amor de Deus. Paixão pelo Carboneiro, não, né? Por favor, eu vou. Você sabe que eu, eu, eu falo para a torcida do Inter, mas eu nunca gostei dessa história de representante da torcida do Inter. Tu representa o que. Muitas vezes aqui eu dei opinião contrária à grande maioria dos colorados. E eu até acho nesse momento que a maioria, não sei, tá? Mas eu acho que a maioria dos colorados acha que o Carboneiro não poderia ter ficado no banco. Desculpa, eu vou ser impopular. Vou fazer os caras que estão me assistindo aí me xingarem. Podem me xingar. Acertou o Ramon Dias. Aliás, tem acertado bastante. Tem coragem de fazer. O cara que tira o Carboneiro sabendo que ele é querido da torcida, tem coragem de fazer. E acertou. E acertou. Os movimentos que o treinador tem feito têm sido bons e este movimento ele foi muito interessante e melhorou o time do Internacional. Com o Tabata no meio-campo, nós tivemos um volume de jogo que nós não tínhamos há muito tempo. Há muito tempo. A gente vai ter que entender esse tipo de coisa acontecendo. Os treinadores do Internacional estão fazendo movimentos, vários, muitos, desde que chegaram, tentando ajustar as coisas. Tentando ajustar as coisas. E um desses pontos do ajuste, daqui a pouco, seja deixar o Carboneiro fora. E tá certo. E tá certo. E ninguém está dizendo aqui que o Carboneiro é um mau jogador. Ao contrário. Ele é muito bom jogador com a bola no pé, ele tem soluções técnicas muito boas. E possivelmente a gente ganhe jogos ainda por conta do Carboneiro, que vai entrar em todos os jogos. Repito, na quarta-feira ele vai ser titular, em outros jogos ele vai acabar entrando e tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, não vamos criar instabilidade com os treinadores do Internacional por conta de um acerto deles, né? O Pedro Ernesto Denardim, que hoje me xinga, me odeia, me ofende em tudo que é lugar. O Pedro Ernesto tinha uma frase maravilhosa. Maravilhosa. Ele dizia o seguinte: me critica pelos meus defeitos, não pelas minhas virtudes. Nós não vamos criticar a família Dias por ter tirado o Carboneiro, sendo que isso foi um acerto, foi uma virtude. Vamos criticar as coisas ruins que estão acontecendo no Internacional. Vamos criticar a patética entrevista do Bisol depois do jogo, tudo que essa direção tem feito, um monte de coisa para criticar. O Carboneiro talvez vire reserva do Internacional. E não há problema nisso.
Ele é do Inter, ele está ali no banco, ele vai entrar e vai ser importante em vários momentos. Provavelmente eu vou ser xingado aqui por muitos nos comentários, mas é o que eu acho. Eu estou totalmente de acordo com a decisão tomada por Ramon e Emiliano Dias nesta condição. Para mim, Carboneiro é reserva do Internacional.